Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo faz parte da nossa série D30, onde a gente está gravando ao vivo todos os dias, das 6h30 às 7 da manhã. Tem um link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário para você saber como acessar aí o D30. E na aula de hoje a gente vai falar sobre paginação, tá? Então, a gente tentou fazer a paginação de uma forma e nessa aula a gente está corrigindo essa paginação. Então, a gente vai fazer a paginação por cursor e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode planejar um pouco melhor essa resolução de problema e como que a gente pode utilizar o papel, por exemplo. Aqui eu vou estar utilizando o iPad, mas vocês vão ver como que eu posso utilizar o papel. Então tá bastante bacana, a gente resolve bastante o problema da paginação em si, criando casos de teste e tudo mais. Se você quer se aprofundar em paginação com GraphQL, com REST APIs, etc., na formação Full Stack Master a gente tem esses assuntos, tá? Então, inclusive integrando o front-end com o back-end, comparando a paginação no GraphQL com REST. Então, tá bastante bacana, tem um link para a formação aqui embaixo também. Mas agora vamos lá para nossa aula. A gente tem a paginação por cursor. Então, qual que é a ideia? Vamos supor que a gente tenha 10, 11, 12, 13, 14. 14 tá bom. Então vamos supor que a gente tenha esse número de registros aqui e o tamanho da nossa página é 5. Então, para o usuário, a cada 5 registros é uma página. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso fazer isso aqui, ó. Então, a primeira página tem os 5 primeiros, segunda página tem os próximos 5, terceira página tem os 4, né? Já que a gente tem 14 itens aqui. O que acontece? Na paginação por cursor, o que a gente estava fazendo ontem era o seguinte, ou na aula anterior era o seguinte, a gente tentava fazer isso aqui. Então, a gente estava na primeira página, então a gente não tem um cursor. Deixa eu trocar de cor aqui. Então, se o cursor for igual a vazio, a gente vai usar ele como referência o primeiro item. Outra coisa que a gente faz, a gente ia... Então, para essa página aqui, a gente retornava o cursor como 6. Deixa eu só apagar. Vamos ver melhor. Então, ó, se eu estou nessa página vermelhinha aqui, que é de 1 a 5, o que acontece? Se eu quero ir para a próxima página, o que é importante para mim é esse cara. Se eu quero ir para a próxima página, o que é importante para mim é esse cara. Qual que era a abordagem que a gente estava fazendo antes? A gente usava a próxima página, inclusive, para voltar. Então, por exemplo, se eu estou na segunda página, que é essa daqui, se eu estou nessa daqui, né? Nessa página aqui, e eu quero voltar para essa, a gente estava usando essa mesma referência para fazer isso, né? Então, para voltar aqui, então é por isso que a gente estava fazendo um take negativo, para a gente tentar pegar os registros para cá. E aí, o que a gente pode fazer, tá? Às vezes a gente vai para um caminho que a gente tenta otimizar demais. Então, às vezes a gente está tentando fazer um caminho aqui já com um pouco de otimização, que é onde leva a gente a tomar algumas decisões que podem ficar um pouco estranhas, tá? Então, olha só, o que eu queria propor nessa paginação aqui para a gente fazer. O seguinte, a gente está na primeira página, que é essa página vermelha, né? Página essa aqui, de 1 a 5. Então, vamos pensar aqui, ó, se eu estou na página vermelha, nessa página de 1 a 5, quem é o meu próximo cursor? Então, o meu próximo cursor vai ser o 6. E aí a gente pode fazer uma outra coisa. Nessa página, o nosso cursor anterior, ele é vazio. Legal. Se eu estou na segunda página, então se eu estou na página 2 aqui, essa é a página 1, essa é a página 3. Se eu estou na segunda página, o que eu vou fazer? A minha ideia é que o meu cursor anterior
ele faça isso aqui, ó. E o meu cursor próximo, ele faça isso aqui. Olha só que legal. Se eu estou fazendo isso, o que está acontecendo, né? A ideia aqui é que eu possa utilizar somente a estratégia de apontar o cursor para o lugar que eu preciso. Então, eu não preciso saber se é a próxima página ou se é a página anterior, desde que eu aponte o cursor para o ponto certo. E aí, qual que era o problema? Por que isso daqui leva a gente a tentar fazer alguns processos com um pouquinho mais de over-engineer? Porque a ideia é que a gente quer, numa query só, a gente quer resolver isso aqui tudo. Então, a gente quer tentar fazer isso aqui funcionar numa vez só. E apesar de ser muito legal, legítimo a gente tentar otimizar esse processo, a gente pode muitas vezes deixar ou o código complexo ou a gente não resolver em si o problema, tá? Então, qual que é a minha proposta para a gente fazer aqui na paginação? Para cada página, a gente vai ter um next cursor e um previous cursor. Qual que é a ideia? Se eu estou na página 1, por exemplo, o meu next cursor vai ser 6 e meu previous cursor vai ser vazio. Se eu estou na página 2, o meu next cursor vai ser 11, que está aqui, e meu previous vai ser 1, que está aqui, ó. Então a ideia é que com o next e com o previous eu consigo navegar, tá, de um lado para o outro sem complicar muito, sem ter que fazer take negativo e assim por diante. Outro ponto que é importante, a gente tem que lembrar aqui que a gente está ordenado, tá? Então isso é um ponto importante. E esse ordenado, ele é por índice, né? Então por index. Isso é importante para a performance, tá? Então se eu estou ordenado esses dados aqui por um índice, eu consigo fazer esse salto aqui nos índices de maneira mais barata computacionalmente, tá? Então é importante que a gente tenha é importante essa observação aqui, tá? Tá ordenado os dados, então a gente consegue fazer essa navegação. Bom, beleza, a gente já entendeu um pouco melhor aqui, teoricamente, como que a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer agora em código? Ao invés de a gente resolver diretamente lá no código que a gente estava fazendo, a gente vai criar um código separado para isso, tá? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Seguinte. Então, olha só, eu inclusive tenho um teste aqui, que eu vou deixar ele guardado, e vou mostrar para vocês como que eu fiz esse teste. Então, olha só, dentro de links, eu vou criar um arquivo novo, eu vou chamar ele de paging.ts, e eu vou pegar meu index, que é o index que já está paginado aqui, então, que só faz as consultas, eu vou mostrar o que eu vou tirar dele, eu vou dar um Ctrl+C e vou levar aqui para o paging Ctrl+V. Qual que é a ideia? Lembrando, a gente já testou aqui, na teoria, né, nossa ideia de ter um last e um previous. Qual que é a nossa intenção aqui agora, então? É a gente conseguir testar se esses valores estão corretos. Então, como que eu posso fazer isso, tá? A primeira coisa que seria legal é o seguinte, eu vou retornar uma string, tá? A minha ideia aqui é que a gente consiga ver esses dados antes de a gente pensar aqui em retornar para a interface. Outra coisa, no nosso index, a gente resolve também a criação de links novos. Então, eu vou tirar isso daqui porque não faz sentido, ó. Então, eu vou tirar ele daqui. Eu vou tirar também essa parte do cursor e toda essa parte de baixo, ó. Eu vou deixar bem simples, tá? Com quase nada aqui, ó. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Só cursor, take e links, tá? Do código que a gente tinha anteriormente. Deixa eu só puxar ele aqui um pouquinho. Beleza. O session a gente vai deixar, porque a gente precisa estar logado. Beleza. Então, ó, esse vai ser a base aqui do nosso código de teste. Outra coisa que seria muito importante, seria muito legal,
seria o seguinte, eu vou comentar por enquanto aqui o buscar os links, mas o que seria legal para a gente testar, tá? Seria bacana a gente fazer o seguinte, const get paginated links é igual a uma função assíncrona. O que eu preciso para pegar os links paginados? Eu preciso do tenant ID, preciso do cursor e eu preciso do take. É disso que eu preciso para conseguir fazer essa paginação. Legal. Então console.log tenant cursor take. Então, qual que é a ideia? Eu vou vir para cá e a gente vai fazer o seguinte, const page 1 é igual. Qual que é a minha intenção? É simular essa página 1, página 2, página 3 em código. Tá? Então, eu quero criar um caso de teste para eu conseguir checar se meu código está correto. Então, await get paginated links, tenant ID, cursor e take. E aí, qual que é a ideia? Esse get paginated links, a ideia aqui é que ele retorne para mim algumas coisas. Então, eu quero os meus items, que vai ser um vetor, e como a gente planejou, eu quero o next cursor, que aqui vai ser page 2, e o previous cursor, que aqui pode ser vazio, por exemplo. Então, qual que é a intenção? A gente já sabe para onde a gente está navegando. E aí o que acontece? Ó? Aqui dentro do meu page 1, aqui junto, aliás, com o meu page 1, eu posso fazer o seguinte, page 2 é igual a await get paginated links, também no tenant ID. E quem que vai ser o meu próximo cursor? Page 1, ponto next cursor. E take. Então, se eu quero testar as 3 páginas, olha só que legal. Eu posso fazer isso aqui, ó. Então, percebam que a gente está só fazendo um caso de teste aqui. Tá? Então, ó, tem as 3 páginas. E aí, qual que é a ideia? Agora eu quero retornar isso para o meu pro browser, né? Então, json.stringify. Outra coisa que é importante, a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. Então, eu vou fazer um stringify de page 1, page 2 e page 3. Com uma diferença, eu quero que ele formate para mim, que eu quero ver esse resultado. Beleza. Aliás, acho que eu comentei demais aqui. Deixa eu só fazer aqui. Então, olha só, qual que vai ser a ideia aqui? Vamos rodar esse código aqui, ó. Então, olha só, executando o código aqui, olha só o que acontece, ó. Eu já tenho o page 1, page 2, page 3, e eu tenho simulado aqui o next cursor. Isso é legal pra caramba, essa é a ideia nossa aqui, né? Então, que agora a gente consegue planejar melhor o que a gente vai fazer com esse código, tá? Então vai ficar um pouco mais interessante pra gente aqui. Seguinte, vamos começar agora a pensar de verdade aqui no nosso código. Então vamos lá, vamos trazer aqui a nossa paginação. Então esses links que a gente tem aqui dentro, ó, a gente vai trazer lá para dentro do nosso get paginated links. Então vamos aqui. Então olha só, é esse cara que eu preciso trazer para cá. Outra coisa que a gente precisa fazer, ó, a gente tinha feito um take number aqui, a gente precisa fazer ele ainda. Então const take number é igual a number take. E aqui a gente vai fazer um valor padrão de 5. Então a gente tem os nossos links aqui, temos o cursor, beleza.
Na teoria, tá tudo certo aqui. Vamos organizar um pouquinho no seguinte sentido. Ao invés de a gente ficar passando o nosso cursor dessa forma, a gente tem que fazer um if no cursor. Vamos pensar o seguinte. Const args é igual. A gente vai criar um objeto aqui para que a gente consiga passar para o find many. Então a gente vai construir esse objeto. Se a gente quiser tipar, a gente pode fazer o seguinte, prisma.link find many args. Tá? Então se a gente quiser tipar esse args aqui. O que a gente pode fazer? O nosso where, ele sempre vai ser desse jeito. Então eu já posso colocar ele aqui dentro. Repare que ele está dentro do args aqui, ó. O nosso cursor, ele vai ser opcional. Então, se cursor args.cursor é igual a esse objeto. Beleza, sem essa vírgula. Então, olha só, a gente está melhorando ele aqui, ó. O take também, ó. A gente pode deixar aqui dentro. Take number. Então posso tirar ele daqui. O order by também é importante. A gente tem que ordenar os resultados. Lembra que a gente tem que ordenar pelo nosso index. O skip, vamos tirar por enquanto. E aí, ó, ao invés de deixar esse objeto gigante, a gente vai deixar como args. Então, olha só, a gente mudou um pouquinho a estratégia. A gente está agora construindo os argumentos aqui do nosso where antes de tentar executá-lo. Beleza, vou salvar. Vou fazer o seguinte, em items eu vou passar links. E agora a gente pode executar de novo. Então, olha lá. Meu primeiro link. ID 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, então ele limitou os 5. Os próximos não funcionaram, óbvio, porque a gente não fez isso funcionar. O que a gente vai fazer aqui também? Só para a gente testar, exercitar aqui, eu vou fazer o seguinte. Select ID true, name true. Para que isso? Só para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor o que a gente está construindo. Ó. Então, ao invés de eu ter todos os dados aqui, eu vou deixar somente os dados que eu preciso para checar se a minha paginação está correta. Então, reparem que a primeira página está certo. Tá? Então, a primeira página não tem muito o que a gente pensar aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a pensar nas próximas páginas. Então, olha só. O que eu tenho que fazer para saber se eu tenho uma próxima página? Tá? Isso é legal. Então, para eu ter uma próxima página, olha só, vamos lembrar aqui o que a gente estava fazendo. Se eu estou na primeira página, estou nessa página aqui, né? Então eu tenho o item de 1 até 5. E eu quero saber a próxima página, o que eu posso fazer? Simplesmente pegar o próximo, né? Então a minha ideia aqui é pegar esse próximo. Quem é esse próximo? Esse próximo, então const next cursor ou next link, né? Fica mais legal. Await prisma.link. Find first. E agora eu vou passar algumas opções aqui. O que eu preciso? Só do ID. Então eu posso simplificar a minha busca. O que eu quero, né? Where. Eu quero que o ID seja maior. Então, greater than links. Na posição links.length menos 1. Então, lembrando que se eu tenho 5 itens, links.length vai retornar 5, mas meu último índice é 4. Então eu estou tirando um dele aqui, .id. Então eu quero o próximo link, né? Eu quero o link que é maior do que o ID.
Lembra sempre que a gente tem que manter a order. Então, order by id ask. E é isso. Ó. Então, eu vou pegar só o primeiro. Então, eu vou limitar a 1 maior do que o meu último id, ordenado por id de forma ascendente. Legal. Então, meu next cursor vai ser o quê? Ele vai ser next link id ou vazio. Vamos ver se vai funcionar. Então, olha só que legal. Minha primeira página, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que a gente já fez o link, né? A gente pegou a página 1 e passou para a página 2. Então, ó, o next cursor, CKZMI, blá blá blá, termina com 1J. A gente usou ele como o cursor da página 2. Então, qual que ele começa? CKZ, blá blá blá, que está aqui. Olha que legal. Item 10, DNNA, next cursor, OWU, o primeiro item depois. Já começa com OWU. Então reparem que funcionou o nosso cursor para frente. E está muito mais fácil, né? Qual que é a ideia agora? A gente tem que descobrir qual que é o cursor anterior, tá? Aqui a gente precisa pensar um pouquinho mais. Seguinte. Esse cursor tá fácil, né? A gente só pega quem é maior e tá tudo bem. Só que agora eu tô no item 6, eu tô na página 2 aqui e eu preciso descobrir quem é o anterior. Então o que acontece? Se eu tô na página 6, então imagine aqui que eu tô no cursor 6. Aliás, para ficar mais fácil de entender o problema, vamos colocar que a gente está no cursor 11. Se eu estou no cursor 11 e eu quero pegar o item 6, o que acontece? Eu tenho que fazer meu ID menor do que o cursor. Né? Então eu tenho que pegar ele menor do que o cursor. Porém, se eu fizer isso, eu vou ter algum problema aqui que é o seguinte. Como que eu vou chegar no item 6? Porque eu teria que andar a partir daqui, ó, a partir do 1 até o 5. Então como que eu chego no 6? Então, se a gente pensar um pouquinho diferente, a gente pode fazer o seguinte. A gente sabe que esses itens aqui, eles estão ordenados. Então qual que é a ideia? Se eu rotacionar isso, então se eu ordenar ao contrário, o que vai acontecer? Eu vou ter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí sim eu consigo pegar os 5 primeiros, tá? Fica mais fácil do que eu fazer o contrário. Então qual que é a ideia do link anterior? A primeira ideia do link anterior é a seguinte. É a gente fazer ele invertido. Então, const previous link é igual await prisma.link. Aqui a gente não vai conseguir fazer um find first, mas está tudo bem. Tá? A ideia é a gente ser mais assertivo na query para ela ficar um pouco mais barata. Então, where. Qual que é a ideia do nosso where aqui? A ideia do nosso where é a gente conseguir pegar um ID menor do que o cursor. Então, a gente pode pegar um less than, ou menor que o cursor, ou menor do que o próprio item, tá? Por que disso? Porque se a gente estiver na página 0, a gente não tem cursor. Então é mais fácil, inclusive, a gente pegar o link 0.id. Opa. Fiz alguma coisa errada. Opa, peraí, digitei errado aqui. Então, ó, qual que é a minha ideia? Meu link anterior vai dar um find many, less than link 0, legal. Order by ID descendant, então eu quero inverter essa minha sequência. E agora sim eu vou colocar um take
take number, e a gente vai fazer uma outra coisa aqui também, select, eu quero só o ID. Não preciso trazer tudo do banco. Tá, então a gente está com previous link aqui, só para a gente testar, vamos fazer o seguinte, ó, json.stringify previous link. Vamos ver aonde a gente chegou com esse link anterior. Então, ó, no primeiro item, a gente não tem link anterior, legal. Na segunda página, repare o seguinte, eu tenho uma lista de IDs, ó. Então, qual ID que eu preciso? Eu preciso o ID do primeiro item da página 1. Então, o XJP aqui, ó. Então, repara o seguinte, ó. Olha onde o XJP está. Ele é o último item do meu previous cursor. Então, o que eu posso fazer aqui? Meu último link do meu previous cursor. Então, ele é o previous link, do tamanho do previous link, menos 1.id. Vamos ver. A gente tem que fazer uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Vamos só proteger aqui. Então, olha lá. De 1 até 5, legal. Primeira página, a gente não tem o item anterior. Tudo bem. Página 2. A gente tem o item anterior, que é esse cara aqui. Então, vamos ver. Olha lá, tá certinho. Item anterior. Terceira página, quem que vai ser o item anterior? Vai ser o primeiro item da página 2. Certinho, ó. Essa é a ideia. Então percebam que a gente fez uma lista encadeada, né? Então a gente fez uma lista encadeada de páginas aqui, ó, para fazer esse page 1 apontar para o próximo e apontar para o anterior. Se eu quiser testar, eu ainda posso fazer o seguinte. Nesse meu teste aqui, eu posso fazer mais uma coisa. Aliás, a gente nem está usando aqui o take number. Eu posso fazer o seguinte. No page 2, previews, await, get paginated links, tenant ID, eu posso usar o link anterior para saber se eu chego na página 1. Então, page 2, ponto, link anterior, ponto take. E eu posso checar isso também no item 3. Página 3, previews. Tá, então, olha só que legal. Então, página 2, previews, página 3, previews. Então, ó, página 1, legal, mesma coisa que a gente já tinha. Página 2, a mesma coisa. Então, o que acontece? Página 2, previews, a gente tem que pegar página 1. Olha lá que legal. 1, 2, 3, até a 5, tá? Inclusive, apontando de volta, tá certinho. Página 3, belezinha. Página 3, previews, eu tenho que pegar a página 2, que é exatamente o 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, o que acontece? É muito mais fácil a gente isolar o problema e criar alguns casos de teste para que fique mais fácil da gente conseguir fazer esse tipo de controle, tá? Então é muito mais fácil a gente fazer dessa maneira, tá? Então eu isolei aqui e aí a minha lógica da paginação ficou dentro do get paginated links, tá? Então isso ajuda bastante a gente organizar o nosso pensamento lógico aqui para conseguir chegar no resultado, tá? Então é bem legal a gente desenhar. Então sempre que possível, quando vocês forem resolver um problema, uma dica que eu sempre falo para todo mundo, pega um pedaço de papel e começa a desenhar os cenários, começa a projetar aquela ideia. Uma outra coisa que a gente fez aqui que foi bem legal, coloque os dados num formato ou coloque os nomes dos dados já significando alguma coisa que você quer testar. Então, no nosso caso aqui, eu coloquei os nomes dos links com 1, 2, 3, 4, 5, para a gente saber quem é, né? Então, já que os IDs eles são
um UUI ID, né, que é aquele ID um pouquinho mais diferente, por que não já colocar um nome ali de uma forma que você consiga entender o que está acontecendo? Então, trazer esses casos de teste mais próximos do problema que você está resolvendo ajuda bastante. Usando papel, aqui a gente usou o iPad para desenhar, para mostrar para vocês. Então é isso que ajuda a gente a conseguir resolver. E aí, hoje a gente conseguiu resolver a paginação, tá? Então a paginação, e ficou até mais claro aqui para a gente entender a paginação por cursor, né? Então a gente fez essa jogada do cursor. Um outro ponto que é legal, quando a gente faz isso, né? Então quando a gente faz essa forma de resolver problema, tudo fica mais claro, né? Inclusive por que eu preciso inverter e tudo mais. Então é bem legal a gente usar essa estratégia para conseguir entender o problema e resolver o problema. Bom, pessoal, então essa foi mais uma aula aqui dentro do D30, onde a gente está criando o nosso SaaS. Hoje foi especificamente sobre paginação, então a paginação está até isolada aqui do restante. Então é bem legal que a gente conseguiu isolar esse conceito, descrever o problema, criar casos de testes para o problema, até resolvê-lo de verdade. Então essa aula aqui é legal que ela serve para qualquer cenário, né? Então, que a gente queira resolver com paginação por cursor. Se você gostou dessa aula, não deixa de curtir e comentar aqui. Isso é bastante importante pra gente. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreve também. E eu te vejo no próximo. Valeu!